Graça e paz, igreja. Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido enquanto povo seu, enquanto igreja do Senhor, de estudarmos a palavra do nosso Deus por meio de uma exposição bíblica. E hoje, irmãos, nós iremos dar continuidade ao texto de Atos dos Apóstolos, hoje do capítulo 13, versículo de número 16 até o versículo de número 52. Hoje veremos mais um daqueles momentos determinantes na pregação do Evangelho e da revelação progressiva da Bíblia Sagrada. Dando aqui, irmãos, continuidade à primeira viagem missionária. Deixamos Paulo e Barnabé ali em Antioquia da Pisídia, e era um dia de sábado e eles entraram na sinagoga e sentaram-se. E os chefes da sinagoga rogaram-lhe por uma palavra de consolo. Isso nós vimos na semana passada, no versículo de número 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Primeiro, é claro que Paulo e Barnabé, eles aproveitam esta oportunidade dada. Segundo, interessante, irmãos, aqui a compreender o que seria uma palavra de consolo para Paulo. Abrindo um pequeno parênteses, é bom percebermos que, mais uma vez, a mesma dinâmica é empregada pelo Espírito Santo. Paulo, assim como Pedro e também como Estevão, faz uma longa exposição da história bíblica, indo desde o princípio, no caso aqui, desde a libertação de Israel do cativeiro ali no Egito. Inclusive, foi uma palavra bem direcionada e bem personalizada. No versículo 16, na parte B, ele disse: israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Em sua palavra expositiva, ela seguiu então até a ressurreição de Cristo. E nessa palavra de consolo, Paulo ele traça um perfeito paralelo. No verso de número 26, ele fala que a Israel foi enviada a palavra de salvação, mas essa palavra de salvação, que é Jesus, foi rejeitada e condenada por eles. E com um detalhe importante: mesmo que tivessem oportunidade de conhecimento da palavra, e eles tinham, no verso 26 até o verso 29. Irmãos, a descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, olha só o que ele diz, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Ele então segue, irmãos, explanando sobre o julgamento injusto de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E o faz apresentando textos proféticos que alertavam e apontavam tudo isso. No verso 33, ele cita, por exemplo, o Salmo 2 e o versículo 7. O versículo de número 34, ele cita ali Isaías 55:3. No versículo de número 35, ele cita Salmo 16:10. E no versículo 41, ele faz uma referência a Abacuque, capítulo 1, versículo de número 5. E, finalmente, o consolo de Paulo está nas últimas palavras dele àqueles israelitas. Ele os apresenta como sendo culpados pela morte de Jesus, mas os consola declarando haver uma salvação
ainda o verso 38 e o verso 39. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Mas ele faz isso, irmãos, com um grande e lógico alerta. O verso 40 e 41. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. E por que lógico alerta? Porque antes estava profetizado a vinda do Messias e não o creram e ainda o condenaram. E agora, da mesma forma, sendo revelado a eles o plano de salvação, poderiam rejeitá-lo também. Eis aqui, irmãos, o perfeito paralelo apresentado por Paulo. Bem, a palavra de Paulo foi tão persuasiva e cheia de poder, claro, né? Que toda a sua lógica e discernimento levou os líderes da sinagoga a fazerem um pedido singular a Paulo e Barnabé. O verso 42 e o verso 43. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte, uma semana depois, lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Percebemos que a palavra em si, irmãos, ali proferida por Paulo, esta palavra de consolo, ela gerou algo. Eles pedem que Paulo ele repita as mesmas palavras dali a uma semana no próximo sábado. E pela solicitação que Paulo e Barnabé também fazem, a alguns, no versículo 43, para que continuassem firmes na graça de Deus, nos leva a acreditar, irmãos, que alguns que ali estavam se converteram sim ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 44, deixa claro que eles permaneceram naquela cidade sim. E houve um verdadeiro movimento naquela cidade para ouvirem aquelas mesmas palavras de Paulo. Verso 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Porém, uma semana que se levou para que se chegasse aquele sábado, foi mais uma semana também para que o inimigo se preparasse também. O verso 45, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Líderes judeus se levantam, por estarem tomados de inveja, pensamos sim tratar-se ali de alguns líderes. E blasfemam, certamente, contra Jesus e contra o que Paulo pregava. E colocavam em xeque, ali em dúvidas, o que Paulo falava. Ocorre, irmãos, exatamente aquele paralelo apresentado por Paulo 7 dias atrás. Conheciam as profecias e, mesmo assim, eles rejeitaram o Messias. Agora, o Evangelho era revelado a eles e rejeitavam novamente a Jesus. O texto não deixa explícito como que eles fizeram isso, como que se deu essa blasfêmia, não deixa muito explícito qual foi o caminho que esses homens utilizaram, mas certamente, irmãos, foi de uma maneira que gerou em Paulo e Barnabé um impedimento de continuarem a obra ali. Podemos afirmar isso pelas palavras deles. E é aqui, irmãos,
que se manifesta mais um daqueles momentos determinantes na pregação do Evangelho e da revelação progressiva da Bíblia. Se o Evangelho já estava sendo pregado aos gentios, mas de forma ainda acanhada, vimos inclusive que a primeira viagem missionária ainda permanecia ali, nessa viagem, a ideia de se chegando a uma cidade, priorizar os judeus ainda, agora a coisa fica mais determinada e resolvida. Verso 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Vocês quem, irmãos? Os judeus. E ali, alguns prosélitos que eram gentios convertidos ao judaísmo. E ele completa: mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E ainda citam uma interpretação clara e expositiva de um texto do Antigo Testamento. O versículo 47, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Uma clara referência aí a Isaías 42:6 e 49, versículo 6. Aqui, irmãos, Paulo e Barnabé, eles rompem de vez com a ideia de favoritismo e exclusivismo ali judaico. Agora, o evangelho seria declaradamente a todos e a todos por igual, sem acepção. E, obviamente, irmãos, que isso trouxe, claro, algumas repercussões. Primeiro, de alegria aos gentios. O versículo 48 e o versículo 49. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. E ênfase aqui, irmãos, na expressão e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo e Barnabé estavam pregando que, de fato, a predestinação, Deus já havia preparado a salvação em Cristo Jesus. Embora quando Cristo veio, ele veio primeiro para os seus, para os judeus. Como Paulo bem disse, nós pregamos primeiro a vocês, mas vocês rejeitaram, e aí a pregação vai para os gentios. Mas isso não foi um plano de última hora, foi algo destinado, predestinado pelo Senhor nosso Deus. Segundo, irmãos, outra repercussão, e essa bastante negativa, foi a insatisfação e a raiva dos judeus. Versículo 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E a terceira repercussão foi a atitude dos próprios missionários, no caso de Paulo e de Barnabé, sendo impedidos de pregar ali naquela região, o verso 51, e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. E aqui, irmãos, esse sacudir de pó dos pés, longe de ser um lavar de mãos, como se eles ali estivessem praticando um descaso ou uma omissão, não se importando com aquele povo. Ao contrário disso, irmãos, eles queriam pregar ali, mas estavam sendo rejeitados. E um missionário, ele precisa se aperceber do momento de parar e partir para outro campo. Aqui, irmãos, uma clara referência, inclusive, a palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 14. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês,
ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. E ainda Mateus 7,6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. E, ao contrário do que poderia se pensar, eles ficaram cheios de alegria. O versículo 52, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Obviamente, irmãos, que a alegria não estava em serem expulsos e rejeitados, e sim no significado daquela rejeição e daquela expulsão. O foi por estarem no caminho certo. Certamente, irmãos, as palavras de Jesus novamente se faziam ressoar. Mateus capítulo 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pregar a verdadeira mensagem de Jesus implicará em ser rejeitado e até odiado. Na próxima semana, irmãos, continuaremos ainda, então, nessa nossa primeira viagem missionária. Se fôssemos aqui, irmãos, a listar os principais pontos, hoje, dessa exposição, seriam, primeiro, a palavra de exortação e consolo se mesclam quando o fim é a salvação. Paulo exortou aqueles judeus na sinagoga com uma palavra dura, mas essa palavra era consolo, pois apontava salvação. Segundo, a dinâmica da pregação e exposição da história bíblica é a estratégia utilizada pelo Espírito Santo. Foi com Pedro, foi com Estevão e agora Paulo. A estratégia foi a mesma, pregar a palavra por meio da história da Bíblia. Terceiro, a mesma palavra, sendo bíblica, tem o poder de alimentar sempre. Paulo voltaria na semana seguinte para repetir as mesmas palavras. Não seria necessário apresentar algo novo. Inclusive, foi algo requisitado pelos próprios ouvintes. Quarto, ter conhecimento da palavra não impede a rejeição às suas verdades. Israel tinha conhecimento das profecias. Todos os sábados se lia na sinagoga, mas isso não foi suficiente para impedi-los de rejeitarem a Jesus. Quinto, gentios ou judeus, todos nós fomos destinados para a vida eterna. É revelado que pela sua imensa sabedoria, Deus já havia nos escolhido também como povo seu. Sexto, a verdadeira pregação da palavra de Deus levanta, sim, muitos opositores. Pregar a palavra do Senhor não significa angariar um salvo-conduto, uma proteção. Ao contrário, por pregar a palavra fiel e verdadeira, haverá perseguição, inveja, difamação e até mesmo rejeição. Sétimo, havendo perseguição por se pregar o evangelho, deve haver alegria por estar no caminho certo. Repetirei as palavras de Jesus, Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Oitavo, uma vez rejeitada a palavra que pregamos, não há mais responsabilidade sobre nós. Ezequiel 33,
Versículo 8 e o versículo 9. Disse o Senhor: se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos, e na próxima semana continuaremos ainda nesta primeira viagem missionária. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela exposição bíblica e clamamos pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que esta exposição traga edificação sobre a Tua igreja, reflexão e uma renovação, Senhor, para que em Cristo Jesus possamos cumprir o chamado que o Senhor fez a nós. E é no nome dele que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.